Então a gente vai começar falando do filme novo do Del Toro, tá? E aí depois a gente aproveita, eu até pedi pro Alanis, não sei se ele fez, mas se ele não fez também não tem problema. A gente vai comentar uns Frankensteins que a gente gosta, pra poder trazer aquela coisinha gostosa, né? De você assistir um conteúdo que você gostou de repente, e você vai ter mais. Você sabe que tem mais coisas, e talvez isso também vai recheando essa bagagem cinematográfica, né? Então, gente, estreou na Netflix finalmente o filme do Del Toro, Frankenstein. Aí, o Del Toro conseguiu realizar esse sonho, hein, de um cara super, para quem acompanha ele no Twitter, no Buscar e nas redes sociais no geral. Ele é um cara que posta muito sobre filmes clássicos, monstros clássicos do terror. E dessa vez ele conseguiu aí, né, porque tava nos cinemas até onde eu sei, né, estrear o Frankenstein dele aí de 2025 na Netflix, né? Assistimos o filme, vamos comentar um pouquinho as nossas impressões para você. Se você não gostar de spoilers, depois você dá uma pulada. Gente, vamos colocar assim a questão até de spoiler aqui, tirar esse elefante da sala. É uma história muito conhecida, tá? Então não tem realmente um spoiler. Fala assim, meu Deus, spoiler, eu não sei o que vai acontecer com o Frankenstein. Todo mundo sabe o que vai acontecer com Victor Frankenstein, com a criatura. Eu não posso contar que o Dr. Frankenstein pega cadáveres, junta para formar um corpo nunca ninguém contou. Spoiler. Puta, já entreguei. Spoiler. Não, e detalhe, a gente entende sim que cada filme tem a sua dinâmica. Essa é uma história que ela foi muito reinventada. Mas aqui eu até penso que mesmo com as alterações, o Del Toro, ele trabalha dentro de uma estrutura clássica, né? Colocando o jeitinho dele, né? Então, como vocês estão vendo aí, né? A gente assistiu e queremos saber opiniões aqui do filme do Frankenstein. Vou até, inclusive, chamar o Marcos para começar a comentar um pouco, né, sobre o filme. Aí a gente já vai aqui, né, também comentando e dando as nossas impressões, né, Marcos? Diga lá, querido. Sim. Eu não gostei do filme. Mas, assim, começou bem. Não gostei do filme. Mas assim, não é culpa do filme. O filme é um filme legal, é um filme assim que tem muito do que são os filmes do Guillermo Del Toro. Só que ele, para mim, isso é uma coisa comigo, ele não entregou para mim o que eu espero de uma adaptação da obra Frankenstein. Possivelmente vai agradar muita gente, enfim, por outras razões, ou pelas razões que não me agradou, pode agradar outras pessoas. Mas eu acho que se ele teve 30 anos assim de maturar essa ideia para produzir esse filme, no meu entender, ele podia ter se preocupado em escrever um roteiro primeiro, né? Que maldade! Bom, né? Teria ajudado o filme a ser, porque o filme, de todas as adaptações que o Frankenstein já teve, que eu vi pelo menos, né? Não vi todas, mas vi muitas, ele é o filme visualmente mais grandioso e imponente que tem em qualquer adaptação que essa obra já teve. E dificilmente vai ter alguma mais imponente em termos visuais do que esse. Agora, em termos dramáticos, ele realmente, para mim, ele falha assim terrivelmente, né? E aí isso me incomodou por N razões. Eu não consegui me envolver, eu não consegui gostar ou mesmo achar nenhum personagem desse filme memorável. Para mim, o centro da história... Uma das coisas, só começando, né? O elenco, para mim, já é um problema, por quê? Tem o Oscar Isaac como Victor Frankenstein. O Oscar Isaac já fez esse papel no filme Ex Machina, que sim, é uma releitura do Frankenstein. Só que ele fez esse papel, e sim, ele é o Victor Frankenstein no filme Ex Machina, só que com outro nome, uma mistura de Victor Frankenstein com, sei lá, algum dono de... Steve Jobs. Exatamente, com Steve Jobs, por exemplo, né? E só que nesse filme, no Ex Machina, o personagem dele, ele é manipulador, ele é cruel, ele é um personagem sem empatia, só que isso é mostrado com uma sutileza no roteiro do Alex Garland, tão bem feita, com diálogos tão bem escritos,
que o roteiro do Ex Machina é roteiro para ganhar Oscar, né? Pelo menos para concorrer. E o Oscar Isaac, nesse papel, ele pinta e borda, ele tá absolutamente sensacional. Aqui, ele tem uma figura vilanesca sem camada nenhuma, sem uma figura vilanesca plana, um psicopata que é pintado como tal, meio que desde o início. Então, e tudo, até visualmente, né? Ele é um barão, mas que meio que tem um jeito e se veste como, um pouco como um marginal. Então, tá tão na cara a figura vilanesca dele, sem nenhuma espécie de sutileza, que o ator faz o que pode, ele dá o máximo para isso. Não estou falando mal dele. Eu acho que o roteiro é que, no final das contas, não dá muita substância para ele, a mais do que ser uma figura... O centro, para mim, dessa história é o drama da criatura. Mas a criatura ela vai me tocar enquanto ela for um homem que teve seu corpo reconstituído, né? Costurado com o corpo de várias pessoas, foi colocado um cérebro e o cara foi trazido de volta à vida. E ele precisa reaprender. Ao mesmo tempo é rejeitado pelo criador e desenvolve um ódio que vai ser trágico, vai ser destrutivo. Só que ele vai me emocionar quando ele vira um ser que grunhe que nem um leão e tem a força de um super-herói, eu já começo a me distanciar um pouco dessa criatura e de poder me envolver com ela. Eu estava assistindo e pensando, a inovação que o Del Toro tem para esse personagem, ele rugir que nem um leão e ter o poder de empurrar um navio com a super força dele. Del Toro, não faça isso comigo. Mas vem cá, mas super força... Eu vou abrir divergência aqui, tá? Eu vou abrir divergência aqui, chat, porque assim, não é nem que eu considere essa versão do Del Toro a versão mais fantástica da história de Frankenstein. A gente até colocou no banner aí algumas, porque são muitas versões de Frankenstein, não somente em filmes, mas também tem em séries, né? Vamos até recordar a belíssima adaptação de Frankenstein de Penny Dreadful, né? Mas eu acho enquanto produção, eu acho que é uma produção muito boa. Os diálogos têm uma coisa farsesca, folhetinesca e tal, tem essa coisa. Teve até gente que estava reclamando no Twitter, acho que foi no Twitter, que a pessoa tava reclamando, não acredito que a dado momento o irmão do cara fala que ele é um monstro. Como é clichê. Não tem problema existir clichês. É difícil a gente, às vezes, encarar novas visões sobre histórias diferentes. Histórias assim que tem uma história muito clássica, uma história muito antiga, tem muitas adaptações, tem várias que a gente vai comentar mais à frente aqui, que vocês vão ver como elas são diferentes. Diversos tipos de produção, umas com mais dinheiro, outras com menos dinheiro. Essa é uma produção visivelmente cara, né? Eu quando vi, por exemplo, a Mia Goth, que a gente brinca de chamar de Mia Gótica, né? Eu não gosto muito dessa atriz, assim, entendeu? Eu peguei um pouco de ranço dela, nem por causa da personalidade dela. Eu acho que ela tem um tom só de atuação e tal. Eu gosto muito do Oscar Isaac, tem o Oscar Isaac Universe, né, que é muitos filmes, né, do Oscar Isaac. Mas eu gostei do filme no geral. Eu acho que ele parece um pouco uma mistura de outros filmes, de outras produções que a gente já assistiu. Não do Del Toro, de outras produções, a minissérie da Hallmark, de certa maneira, algumas coisas diferenciadas. Então, assim, eu vou dizer aqui pra vocês que eu gostei. Eu achei um bom filme. Agora, se é um bom Frankenstein, o Jacob Elord, aí fica, né, a questão. Eu também não achei que ele é um bom Frankenstein. Eu achei estranha a aparência dele, entendeu? Mas isso, como é uma coisa que é meio a visão do diretor, né, não achei assim também que estragou a história totalmente. Pra mim é uma história que eu acho que ela vai ganhar culto com o tempo, gente. Eu tenho essa impressão. O Marcos acha que não, mas eu acho que sim. Eu acho que com o tempo ela vai ganhar culto, né? Vai ter até mais uma outra versão que a gente vai comentar que não saiu ainda, acho que é para ano que vem, que tá muito divertido o trailer. Mas eu quero saber do Alan, porque o Alan também assistiu. E aí, Alan? Então, eu não sei se vocês lembram que quando em uma live puxou esse trailer do Frankenstein, eu fiz assim, mais um Frankenstein com tanta história maneira pra contar, até o monstro da Lagoa Negra, sei lá, tanta coisa que poderia contar dos monstros da Universal, da Universal, senão vai parecer que é da Igreja Universal, da Universal.
né? Com tantos monstros clássicos, eles vão insistir de novo no Frankenstein. Ok, vamos assistir o filme. Vai ter mais outro, hein? Tem mais um. Eles estão tentando um retorno dos monstros. Eles vêm ensaiando esse retorno desde aquele filme que acho que com Luke Evans, né? Aí teve a múmia horrorosa com Aaron Eckhart. Também teve o sai dele, né? Que é Anjos e Demônios, Sim. né? Ai, é muito triste. Esse filme é muito triste. Lembrar, né? E aí teve a múmia com o Tom Cruise, e aí depois Drácula de novo. Aí eles fizeram esse Drácula que agora que eu achei legal, porque é divertido. E sim, se você não gostou, a sua opinião está errada, porque a que vale é a minha. Porque eu ri muito com o filme, eu me emocionei, porque o Drácula realmente era apaixonado pela mulher dele, então isso aí deu um tom diferente, mas o subjeto de hoje não é o Drácula, Sim. é o novo Frankenstein. Sim. Então, teve assim, eu vou concordar com o Marcos no ponto de, com 30 anos, para reescrever um roteiro, 30 anos, você poderia ter feito uma coisa extremamente única. 30 anos, não são 30 semanas, são 30 anos de botando aquela ideia ali, pô, o que eu posso melhorar, né? O que eu posso pegar da história original e ir adicionando. Transformar a criatura numa mistura de Wolverine com Super-Homem não é a minha ideia legal para Frankenstein, porque regeneração, aquele nível de sobreviver a uma explosão de TNT, não. Aí você realmente mas é que tem uma deixou outra o monstro... lore que o cara colocou. O cara falou assim, o bicho não consegue morrer. Entendeu? O cara queria construir uma história onde o bicho não morre. Entendeu? Porque nas histórias, normalmente, do Frankenstein, ele vai morrer junto com o criador, com o pai dele. Nessa história, ele não consegue morrer. Entendeu? Mas por que a super... Não precisava ter as cenas que ele usasse aquela super regeneração e nem... Cara, sinceramente, aquela hora do barco, eu tive a nítida impressão que ele ia pegar a corrente do barco, a âncora da corrente, ia puxar o barco igual na cena do Super-Homem. Eu tive a nítida impressão que ele ia fazer, tanto que o ângulo é o mesmo. Ele vem andando, eu falei, se ele botar a mão na corrente da âncora... Com essa cena, na hora que ele liberta o barco dos caras... Achei legal, mas a força pra empurrar um barco tem que ser o Super-Homem pra empurrar aquele negócio. Tem que ser o Super-Homem. Ele tem... Não digo mas não o nível do Super-Homem. É uma força além do comum, né? Uma força igual... Eu não sei se você vai concordar, Alan. Assim, por exemplo, as cenas dele de confronto com o pessoal do barco são cenas legais, né? Eu preciso delas nessa história pra quê? Não preciso, né? Mas... Por exemplo, vamos botar num nível de super-herói. O Homem-Aranha tem a força de 10 homens. 10 homens. 10 homens não empurram aquele barco. Ele tinha que ter ali pelo menos a força, porque se 10 homens empurrasse, a tripulação descia e empurrava o barco. O barco estava encalhado. Aquilo ali tem uma força de, sei lá, 3 mil homens para empurrar. O cara sobreviveu a uma explosão de TNT. É o que você falou. Se ele sobreviveu a uma explosão dessa, bicho, ele sobrevive a muita coisa. Mas o cara quis contar uma outra história, gente. Vocês têm que saber embarcar também, né? Nisso daí. Papel. Oi? Tinha que ter colocado o Henry Cavill nesse papel, sabe por quê? Porque fazer o Super-Homem tristinho ele já sabe fazer, né? Não, então, tu tá sendo mal. Não sabe uma coisa que eu queria só pontuar? Se tem uma coisa curiosa nessa história, isso é chocante, tá? Isso é legal a gente apontar, porque tem cenas extremamente gráficas de violência e de... como é que eu posso dizer? De manipulação de corpos, né? Que até chega a incomodar. E a gente assiste coisas cabulosas aqui. Mas eu falei que, nossa senhora, vai mostrar isso, né? Eu fiquei até chocada. E o Marcos falou aí do personagem do Victor Frankenstein, o criador da criatura. Ele é visivelmente mau. A impressão que eu tive com o Del Toro, minha leitura, né? É que ele resolveu fazer... Um cara falou assim, bicho, esse cara não é digno de simpatia. Parem com isso.
esse cara é mau, entendeu? Ele pensa que é Deus e abandona a criatura que ele gerou. Só que ele é mau. Pra mim, esse personagem tem um problema. Ele não é só mau, ele é estúpido também. E aí, quando o personagem junta essas duas coisas, eu começo a ficar meio assim... Você sabe o cara que eu tô numa barraca, o cara tá me atacando, eu atiro na frente da barraca, o cara não morre, eu já sei que o cara é imortal. Aí eu me encorro pro outro lado da barraca, que é pro cara me puxar, né? Pelo pé. E o que acontece? Aí eu falei, Vitor, pelo amor de Deus, Vitor. Ele tava pegando o TNT. Aí você tá... quando a pessoa não gosta, gente... Vitor, assim, o chat, ouvinte... Quando a pessoa não gosta, a pessoa vai arrumar pezinho pra reclamar de tudo. Na hora que o cara foi pegar o TNT, ele virou pra pegar o TNT, aí o bicho pegou ele pelo pé. Entendeu? Ele não virou pro fundo da barraca à toa, entendeu? Aí você pega, por exemplo, o elenco, né? Aí você pega, tem o Oscar Isaac fazendo o mesmo papel que ele fez em Ex Machina. 2, tem o Charles Dance fazendo o que? Um pai severo. Ah, não, Charles Dance. De novo, não. Um pai severo. De novo. Aquelas urnas funerárias. Tu não soube embarcar aquilo na foi poesia. Muito legal. Visualmente é bonito. Visualmente foi bonito. Eu achei... aqui nós temos aqui o Pedro de Lara, eu sou a El Que Maravilha, e tu é quem dos jurados, Alan? Qual jurado tu seria? Décio Pitinini? Sei lá. Pode ser. Ó, puxando pelo que o Marcos falou, também já vou puxar a segunda coisa. O Christoph Waltz, ele quer estar em todos os filmes de vampiro, de lobisomem, ele tá em tudo, né? Ele tá melhor, eu achei ele mais legal agora. O Christoph Waltz Universe. É o Christoph Waltz Universe. Eu adorei ele como velho rico e sifilítico. Adorei isso, gente. A parada peruca. Adorei. É o Christopher Waltz interpretando ele mesmo, como sempre, né? Aí, Marcos, sai dessa live agora. Esse personagem, ele é de uma inutilidade, porque assim, eu tenho uma linha de diálogo que o Vitor fala assim, meu pai, perdi toda a fortuna do meu pai. Aí precisa desse personagem do Christopher Waltz para dar o dinheiro para ele. Aí ele saca do nada que o cara tem uma doença e descarta o cara logo em seguida. Eu falo assim, gente, para que precisava desse personagem? É para gastar tempo de tela inutilmente. Para poder trazer a sobrinha também. Né? Para poder trazer a sobrinha. Para trazer a sobrinha à tela. Isso. Mas olha só, o filme tem problemas. Mas ele, num todo, ele é legal. Sim, no todo, ele é legal. Assim como as pessoas podem falar do Drácula. Aí você fala, eu não gostei disso, daquilo, do Drácula. Mas no todo, o Drácula é um filme legal. Assim, se você não gostar do Drácula de jeito nenhum mesmo, você fala, detestei o Drácula, novamente eu digo que sua opinião está errada. E não é assim que funciona. Que vale é a minha opinião. Brincadeira. Adorei isso. Esse filme, pra quem... Nós já assistimos zilhares de versões de Frankenstein. Pra quem talvez esteja vendo pela primeira vez uma versão de Frankenstein, vai gostar. Ele vai gostar. Ele tem um pouquinho de romance. Ele tem até 2 romances. O segundo romance não faz muito sentido, mas ok. Ele tem um visual muito bonito. Ele visualmente muito bonito. Né, meu Deus. Que é aquilo. Ele tem um humor meio estranho, por exemplo, na hora do Victor montando quebra-cabeças, toca uma música que não era pra ser aquela música, na minha opinião, mas que deixou a situação meio engraçada, né? O cara com um serrote na mão fazendo vários, né? Um jigsaw ali, um quebra-cabeças, e que tá montando quebra-cabeças. Não gostei daquela cena com aquela música. Poderia ter sido uma cena bem melhor. Ele é longo. Ele tem mais de 2 horas, mas eu não percebi as 2 horas. Não senti. Eu gostei da divisão dos 2 pontos de vista, porque as histórias originais... Não, as originais não. As outras adaptações não tem esses 2 pontos de vista contado, um pelo Victor e um pela criatura. O Dalmark até tem, mas acho que esse daí tu não viu, né? O de 2004, o Dalmark. Tem uma minissérie. Esse é uma minissérie, não é um filme. É minissérie. Na minissérie tem mais tempo. Minissérie realmente tem mais tempo. Eu achei íntegra. Mas depois a gente fala sobre isso. Eu achei esse esquema dos 2 pontos de vista legais.
novamente, eu não gostei da super força e do fator de cura do Wolverine. Tanto que na cena que o Marcos tá brincando da dinamite, quando ele bota a mão pra dentro da cabine, ele toma um tiro de 12. Calibre 12 na mão. Na cena seguinte, a mão já tá inteira de novo. Eu falei, gente, só o Wolverine. Só o Wolverine. Por que eu acho que são ruins essas cenas? Porque não precisava existirem cenas com a recuperação tão rápida assim. Por exemplo, na cena da cabana, ele fala que não sei quanto tempo se passou. Eu também não entendi muito bem porque as pessoas da cabana teriam deixado um cara caído na entrada da propriedade. Eu não entendi também isso muito bem. Mas talvez aquilo tenha sido só até de noite, pelo que eu entendi. Mas ficou meio vago, porque ele fala assim, eu não sei quanto tempo se passou e tá escuro. Então, tá bom que tenha sido até de noite. E ele tem aquele negócio ali, aquele fator de cura que volta ele literalmente do além, né? Do além. Ele é indestrutível, né? Mas indestrutível num nível de super-herói da Marvel. Ele poderia ficar se recuperando por algum tempo. É só você não expor o personagem, o caráter lá, aquela cena. Gente, não precisava o cara dar um tiro de 12 na mão dele, igual no Robocop. Que no Robocop fica só o toco da mão do Murphy, e ali arrancou uma pele aqui, torceu um dedo. Eu falei, gente... Vocês gostaram da Mia Gotti? Da Mia Gótica? Eu gostei muito dos figurinos. Eu achei interessante introduzirem uma questão meio social numa personagem dela, que ela falava assim, sobre a guerra, né? Sobre... ainda mais quem assistiu esses filmes, como a gente já assistiu, tipo Guerra e Paz, Nada de Novo no Front, né? Que aí falando assim, enquanto os homens que mandam, né, os senhores da guerra estão lá em suas camas confortáveis, seu alimento, né, na sua casa, os homens estão ali chafurdando na lama, né? E tal. Então eu achei interessante eles colocarem isso, e ao mesmo tempo me deixou muito angustiada, mas eu acho que é proposital, aquele negócio dos caras estarem ali prestes a serem enforcados e o Victor Frankenstein escolhendo os caras vivos. Ali, antes de ser enforcado, falando assim, abre a boca. Ih, meu filho, tu vai morrer daqui a pouco. É isso que eu não... Essas são tipo de cena pra quê? Não, eu gostei. Pra quê? Só pra ter o encontro dele com a Mia na chuva, comprando os livros. O Marcos, que é livreiro, deve ter sentido um calor no coração com aqueles livros na chuva. Você se emocionou, eu sei que você se emocionou com os livros na chuva, como eu me emocionei. Eu olhei assim, eu falei... Bem que essa idade não existe mais. Agora, coisas que porque o Frankenstein, aquele filme, ele tá se passando durante a Guerra da Crimeia. Que o pau tá quebrando na Guerra da Crimeia. Por isso que tem tantos soldados. Ele encontra soldados no campo, onde ele pega a roupa e tudo mais. É durante a Guerra da Crimeia. E a personagem da Mia, ela é uma personagem bem, né? Bem pra frente, bem progressista, falando, não. Ela tem um tipo de opinião. Né? Ela gosta de insetos, né? Sim. Os insetos, que ela é o tipo de personagem que tem aquela opinião que naquela época talvez as mulheres não poderiam nem pensar em falar sobre aquilo. Então, achei esquisito, porque os dois se levantam. Não deixar ele falando aí. Deixa ela alugar o ouvido do Victor aí, vamos sair fora que a gente já tá de saco cheio de escutar esse negócio. Eu achei pouco de falta de educação. Isso daí. Tipo assim... Deixar a mulher sozinha falando, né, e tal, né? Um cara que só foi pra ele se apaixonar por ela, né? Porque, ela começou a falar, debater, ele viu que ela era uma mulher extremamente inteligente, blá, blá, blá. Pronto, o cara se apaixonou. Eu, de longe, vendo o Victor Fura-Olho, Frankenstein, vai dar uma... Eu achei que ia rolar uma parada Victor ali, Fura-Olho. Né? Fura-olho pra caramba, né? Foi chavecar a noiva do... Não teve uma coisa que eu queria ter visto, né? Que é a noiva do Frankenstein, né? Que é uma das coisas que às vezes aparecem nos filmes de Frankenstein, né? Eles têm tempo de falar da noiva, né? Mas vocês acham que, pra gente poder ter tempo de não fazer um corte muito longo, né? Tem o irmão do Victor, é o Felix Kammerer, do filme O Nada de Novo no Front, né? Ele é o protagonista. Que referência boa. Mas aqui ele não né? Ele não brilha, não tem tempo de brilhar, né? Ele é um personagem que ele é um cara que ele é engenheiro, né? Ele já ganha dinheiro já com construções, então ele acaba sendo até meio que engenheiro de obras, né? Do Frankenstein, né? E tem esse personagem aí que é o sifilítico, né? Que
que é esse ator aí, que é o cara que Arlander. o Arlander, né? Assim, olha, Arlander. eu sou uma pessoa muito curiosa, eu sou uma pessoa que eu gosto de adaptações, eu tenho um lance com adaptações, gente. Pra mim, a pessoa pegar uma história clássica muito famosa, e a pessoa subverter, isso aí pra mim engrandece bastante, né? O Marcelo até falou aqui, ó, falem sobre como nesse filme o Del Toro explicita que o vilão é o doutor, acho que faltou um acento aqui, né? E o monstro é a vítima. Mas detalhe, o Marcelo. Tem isso. Não isso. Nas histórias, normalmente, pelo menos eu sempre fiz essa leitura, que a criatura nunca é, a verdade, o vilão da história. O vilão, na minha opinião, humilde opinião, sempre foi o Frankenstein. Porque ele é o cara que ele faz a criação e meio que fala assim, ai meu Deus, eu não gostei, vou voltar pra casa e fingir que não aconteceu nada. Né? É meio assim, parece que, quem se importa? É ele que se vire, né? Daí que vem a vingança, né? Sendo que... Só Marcos, rapidinho. Sendo que ele ouviu a criatura falar Elizabeth. Naquela hora. Ele falou assim, fala alguma coisa. Victor, fala alguma coisa. Na hora que ele viu Aí ele vai e fala, Elizabeth. É pura olho, né? Aí ele fez assim, eu falei, pô, vai se arrepender. Não. Ele até se arrependeu, né? Quando ele resolve... eu nunca vi uma coisa que é engraçada nesse filme, é onde que ele arrumou toda aquela gasolina lá, todo aquele líquido... Não vamos entrar nesses detalhes. Não vamos. Mas senão assim, você vai virar eu, cuidado. Não vai demorar meia hora mais só sobre isso. Não, gente, pelo amor de Deus, tem que ser um corte rápido. Assim, é muita... Mas ele se arrependeu, tanto que ele perdeu a metade da perna, porque ele voltou e abriu a porta, o impacto da explosão fez ele, sei lá, destruiu, né? Destroçou a perna dele e tal, né? Então, ele Marcos, até fala sobre a explosão, Marcos. Fala o que você quer falar e fala sobre essa explosão. Não, eu vou concordar com o Marcelo, ele tocou num ponto que é o que eu penso também, né? Em primeiro lugar, aí, eu Esse aí, Vinícius. pinto o cara de maneira vilanesca, de maneira explícita. Num certo momento, o irmão vira para ele e fala... Você é que é o monstro. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, quem escreve isso? Não, é muito amor. Não dá, gente, não dá pra assistir tudo e reclamar de tudo. Esse filme é interessante, tem várias coisas legais. Aí, detalhe. Não, é bom. Na história original, o monstro, ele tem essa questão que ele vai desenvolvendo o intelecto, só que ele... ao mesmo tempo, ele é imaturo. Ele não tem limites nem morais e ele tem um ódio, um ressentimento dentro dele que ele não sabe lidar. Ele é praticamente uma criança, de certa maneira. E ele quer porque quer atingir o pai. Ele começa uma série de assassinatos de inocentes. E há um peso muito grande nas monstruosidades que a criatura faz. E isso vai ser também... parte do remorso que vai atingir o Dr. Victor, a grande tragédia familiar que isso vai causar. O Del Toro, ele pega toda essa coisa, ele faz assim, né? Ele fala, opa, vou dar um desvio aqui nisso daqui, porque... Né? Ele tirou isso aí. Por quê? Porque ele queria, no meu entender, transformar o monstro numa espécie do herói da história, de certa maneira, na verdade, super-herói, e o Victor vira uma espécie de super-vilão. Né? Isso é claro. E aí... Tem primeiro eu vou reclamar. Na cena da explosão era pro Victor ter morrido. No mínimo ele era pra ter ficado com queimaduras de 90º grau. Porque ele abriu a porta e a explosão foi na cara dele. Aí ele ficou sem a perna, ok. E com todos os cabelos e sobrancelha. O que eu notei depois é que a Mia, ela tanto faz a mãe do Victor quanto a noiva do irmão. É a Mia, os dois papéis. Fiquei pensando, ô Victor, peraí, tu olha pra mulher que tu reconhece como, né, como se fosse uma leitura. Segunda... É uma coisa uma meio segunda vinda da sua mãe. Como é que é esse complexo? Édipo. Édipo. E se apaixona pela dona? É isso mesmo? Se apaixonou pela dona? Que é a cara da tua mãe. Porra, Victor. Aí não, né? Calma aí, Del Toro. Pô, calma aí, Del Toro. Tem umas coisas que o Marcos viu também, que eu acho legal a gente também não ficar só reclamando, porque fica um ranço, né? Gente que fica abrindo live só pra reclamar, eu acho isso bem desagradável também. Porque tem coisas interessantes, o Marcos até viu algumas questões, assim, de fotografia, de tipo, assim, porque tem momentos que o Victor jovem, ele reza pra um anjo, né?
E esse anjo vai se transformando, aí tem um lance do quadro, né, Marcos? Quer falar um pouco sobre isso? São Jorge aquilo? Era São Jorge aquilo? Era um anjo vingador, um negócio assim. É um anjo, é um arcanjo vingador, alguma coisa assim. Mas eu sei que quando ele vê o anjo pela primeira vez, atrás dele tem uma pintura. A pintura é igualzinha à imagem do corpo que ele está usando para fazer os testes. Isso, aquele corpo meio dobrado, né? Que ele tá fazendo os testes das ligações nervosas, né? Sim. Na hora que tá tendo que o personagem do Christoph Waltz está lá com a modelo para tirar uma foto do Memento Mori ali, ela brinca com ele, chama ele de Kiki. Ele fala, pô, não me chame de Kiki. Aí eu pensei, pô, essa é uma referência a Kiki de Montparnasse, aquela musa ali do início da fotografia, dos anos 20. etc. Então ele faz essas brincadeiras, né? Sim. Enfim, é interessante. Vou deixar umas fotos aqui de Montparnasse para vocês verem o quanto ela era linda e o quanto eram polêmicas as fotos, porque o fotógrafo fazia muitas fotos de nu dela, né? Em poses muito interessantes assim. E tal, né? Então a Kiki de Montparnasse, ela é muito falada, assim, subverter, assim, a coisa de conservadorismo da época, né? Então é bem legal isso daí, interessante. Ele é cheio de referências do Del Toro, né? Ele é um cara realmente culto e com referências. É que eu não sei se esse filme, ele obviamente talvez não agrade a todos, né? Tem os mais puristas e tal. Eu acho que a gente pode até tirar esse momento, caso vocês toparem, da gente comentar de algumas histórias, de alguns filmes, ou séries, ou minisséries, que a gente gostou do Frankenstein. Do jeito como é adaptado, entendeu? São histórias totalmente diferenciadas, que pega o roteiro, assim, a história clássica da Mary Shelley e subverte aquilo de diversas maneiras. Eu vou até abrir aqui, eu sei que eu tô falando com pessoas que gostam também dessa adaptação, o próprio que a gente chama de John Clare, né? Do Penny Dreadful, né? O personagem que é de emocionar. Eu acho que a gente assistiu a série, as temporadas, as 3, e a gente se emocionava várias vezes com o John Clare, sabe? E era uma criatura, às vezes, brutal também, né? O momento, por exemplo, que ele resolve... que aquela que é Lilith, né? Só que ela tem outro nome, é Lily, na série, que seria a noiva de Frankenstein, que ela vira pra ele e declara o amor, né? Eu quero ficar com você, e ela fala do passado dela, que é um passado de violência. Lembra aquela cena? A Billie Piper tinha que ter ganhado, meu Deus, um prêmio por aquilo, é incrível. Que ela grita, esbraveja, por que eu quero saber de um homem? Né? Depois de toda a violência que eu sofri toda a minha vida, né? Porque ela lembra quando ela era Brona Croft, né? Pra quem assistiu Penny Dreadful. Então, essa é uma das grandes adaptações e é totalmente diferente do que você possa imaginar da história clássica da Mary Shelley. A criatura nunca trabalhou no teatro do Grand Guignol. Nunca. O teatro do Grand Guignol é na França. Né? Então você entende quando eu falo do conceito de adaptação e de quanto eu gostar dessas reinvenções, Pô, tem muita coisa boa aí, né, Marcos e Alan? Se vocês quiserem trazer algumas adaptações que vocês gostem, eu acho que aquela famosíssima também é a do Coppola, né? O Frankenstein de Mary Shelley, né? O filme com Robert De Niro, né? Do Kenneth Branagh. Kenneth Branagh. Eu acho que essa daí, talvez seja uma das mais consideradas, né? É uma das mais bem vistas. Apesar que eu acho que essa também vai ser no futuro. É o que a Angélica falou. Eu acho que essa, dentro de um futuro próximo, ela vai ter uma nota boa, no geral. Porque tem muita gente que se importa com esse negócio de ir no site olhar a nota. Mas olha só, vocês falaram do filme do Kenneth Branagh. Uma adaptação... Ela é criticada por alguns por ter um tom exageradamente operesco, novelesco. Tem aquelas... Mas eu gosto muito. Mas, quem é o roteirista? Frank Darabont. Tem um excelente roteiro. E eu gosto também, e para mim tem cenas que são muito marcantes. A cena da criação do monstro, para mim, ela é inesquecível. A cena com a noiva, quando ela é ressuscitada, toda aquela sequência, para mim, ela é algo muito marcante, mesmo. Assim. Enfim, só para citar 2 momentos do filme que nunca saíram da minha cabeça. Muito bom. E ele tem... outra coisa, eu gosto muito do Aidan Quinn também, né? O filme mantém essa coisa do capitão, ele trocar cartas com a irmã, né? Sim. E dessa coisa que no filme do Del Toro também, né?
mantido isso. Tudo que o Victor vai contar para o capitão vai servir para ele repensar o próprio fanatismo dele. Eu acho isso muito legal, né? Dele, né? E eu vi tantas adaptações, eu nunca pensei, eu sempre fiquei me perguntando por que esse homem está se dando ao trabalho de, na hora da morte, ele ficar contando toda a história da vida dele para um capitão, né, que está encalhado no meio da neve. É porque ele reconheceu no cara a mesma ambição tem essa cena. e autodestruição, né? Ele fala assim, esse maluco vai fazer com todos os tripulantes dele o que eu fiz com a minha vida. Eu acabei com tudo isso. Ele fala, tudo. nós compartilhamos a mesma loucura. Ele olha pro cara assim e fala, peraí, eu tô vendo alguém parecido, sou eu. A gente até pegou no Marcos num podcast, falamos de uma que saiu pra televisão, gente, mas ela é tão famosa quanto, que é o Frankenstein The True Story. Que, meu Deus, gente, é fantástico, né? É uma minissérie em 2 partes, é lindíssima. E tem a questão queer do Frankenstein The True Story. Sim, é o Jack Smite dirigindo e o Christopher Sherwood no roteiro, né? Aí pancada, é muito bom. A gente fez um podcast, um programa inteiro, a gente recomenda muito vocês acessarem. Tá no YouTube também. Esse é um exemplo, só para não se estender demais, essa adaptação, quem não viu, ela é interessantíssima, porque ela pega e ela coloca um monte de outros elementos dentro da história, mas eu acho que ela faz isso de maneira muito interessante. Ela é uma releitura, se passa na mesma época, é a mesma história, só que são introduzidos elementos novos nela, de ficção científica, de drama. E tem o personagem do professor Polidori, que é um personagem muito legal, uma figura vilanesca mesmo também, que é introduzido na história. E eu gosto demais dessa versão. Tem a Jane Seymour, né, que ela faz, em vez dela ser a noiva, ela é uma mulher que eles chamam de prima, porque ela é a primeira a ser feita, né, que eles colocam ela num gigante... um tanque de água e jogam várias paradas assim, coloridas. Tem meio que aquela mística que tem os chineses ali, que é uma cultura meio oriental que os caras usam, né? Todo o laboratório é maravilhoso. A questão queer, porque esse Frankenstein, do Frankenstein The True Story, é como se a criatura que ele gerou, que ele criou, né, fosse linda, só que ela vai se degradando. Ele é apaixonado por aquela criatura, não tem nada assim de... O pessoal fala que é queer até porque o roteirista é um cara que ele quis levar para esse lado, né? E aí, conforme a criatura vai se deteriorando, ele se desinteressa e quer se afastar da criatura. Então ele vai também como é que eu posso dizer? Como se ele estivesse se decompondo, sabe? Com o tempo, né? É muito interessante, assim, muito interessante. Vou deixar o link para você depois. É uma história que eu acho que ela é cheia de ideias muito boas, derivadas da história original. Sim. E eu acho que é muito interessante mesmo, assim. Então, eu queria até chamar o Marcos para isso, não sei se tu topa, Alan, porque o Marcos gosta muito de uma versão, que é a versão que é a minissérie da Hallmark, que é mó difícil de descolar, tem lá no OkRU dublada. E é interessante, Alan, se tu assistir essa versão da Hallmark, que é um Frankenstein, uma criatura cabeluda, né? Que é o ator Luke Goss, né? É de 2004 essa versão, né? Eu vou comentar as outras que o chat está falando aqui da Hammer e tal. Mas é interessante e tem bastante tempo para contar a história. Então, pega várias questões que a gente gosta de analisar e, assim, mas não é uma super produção ao mesmo tempo. Fiquei com essa impressão, não sei tu, Marcos. É até uma produção modesta, mas bonita também, né? O Luke Goss é o cara que trabalhou com o Del Toro, inclusive. Ele é o Nuada do filme do Hellboy 2. Olha! E ele faz a criatura nessa minissérie. É uma minissérie que ela é muito fiel ao livro, inclusive ela preserva os diálogos exatamente como são no livro e as digressões que tem. É um texto muito bonito, e que eles conseguem fazer esse texto da Mary Shelley, que é um texto muito bem escrito, muito bonito, se encaixar direito na narrativa. Eles contam a história na íntegra, completam as lacunas, porque são 3 horas, mais ou menos, de minissérie, são dois capítulos, né? Caramba! E é direção do Kevin Connor, que é o cara do Motel Hell, por exemplo, e é um cara que ele é bom de adaptar obras literárias para televisão. Ele trabalhou com outras adaptações de obras literárias na televisão
E eu gosto porque a criatura, o monstro de Frankenstein, ele é muito eloquente, ele fala o que ele pensa, o que ele sente, ele tem todo esse lado, tanto da inocência quanto da crueldade, do ressentimento, depois do arrependimento. Todos esses sentimentos estão muito bem trabalhados, e o ator, o Luke Goss, nem é um grande ator, ele é um ator de filme de ação, mas aqui, nessa minissérie de 2004, ele se esforça, ele entrega uma interpretação muito bonita e muito tocante, embora seja um ator limitado no resto da carreira dele. É verdade. O Castor Troy citou também, do Roger Corman, que é baseado no livro do Brian Aldiss, e tem Frankenstein com Viagem no Tempo. Nossa, né? É verdade. E é sensacional. Olha só, outro filme que pega a história original, introduz uma série de elementos, carrega bastante no elemento de ficção científica, inclusive, até porque vai ter até viagem no tempo, e é um sujeito lá que ele é um engenheiro que produz armas, né? Ele por uma série de razões que eu não vou contar, como ele volta na época da criação do monstro de Frankenstein, e vai ter todo um... É muito interessante o que o Roger Corman faz, mesmo, vale muito a pena assistir. O Castor Troy deu uma boa recomendação, inclusive. Né? Muito bom, muito bom. E outra história que traz outros elementos, apesar que é baseado num livro, né? Os elementos estão no livro, e é muito interessante, sabe? E detalhe, ele lembrou uma coisa importantíssima. O Victor Frankenstein, quem faz é o Raul Julia, gente. Nessa história, que só de ver o Raul Julia, você já fica, tem que assistir. Tem que assistir. E tem várias adaptações. Uma recente, para vocês pegarem aqui, que talvez tenha passado batido, que a diretora é a filha do Robin Williams, né? O finado Robin Williams, que ela fez a Lisa Frankenstein, que é uma comédia também. E é mó legal porque se passa nos anos 80 e ela fica o tempo todo com o maior visual de Madonna e tal. Ela meio que se apaixona por um cara gótico, bonitão, que já falecido há muito tempo, mas ela fica, ela consegue trazer ele de um túmulo e tal. Uma comédia bem gostosa também, esse do Lisa Frankenstein, né? Tem o Black Frankenstein também, lembra? A gente tem Black Exploitation, né? Tem várias histórias mesmo. Tem muitas versões. Tem muitas versões. Frankenstein tem muitas versões. Eu olhei aqui rapidamente, vi mais de 50. Um que é foda também, que é muito... É interessante, é cult, é A Prometida. Aquele filme A Prometida, que é do Frank Rodan, né? Com Sting, a Jennifer Beals, que fez Flashdance. Eu gosto bastante do visual e do clima deste filme. Eu só vou alertar as pessoas que o Sting não canta nesse filme e a Jennifer Beals não dança nesse filme. É verdade, né? Dois atores muito famosos na época, né? E tal, né? Um que é imperdível também, porque tem que mencionar, já que a gente falou que ia fazer menções, o Jovem Frankenstein, pô. Que é maravilhoso. Frankenstein. O Jovem Frankenstein, que é aquela comédia maravilhosa. Esse é classicão. Né, que tem o Igor, do Mel Brooks. O Marcos, eu não sei se poderia até falar melhor do que eu, provavelmente vai saber. Não existe uma versão de Frankenstein, né? Frankenstein são 3 versões. São 3 versões reescritas mesmo. Tem uma que é adaptada por um cara que eu esqueci o nome agora. E a Mary Shelley mesmo, ela reescreveu. Ela deu uma de George Lucas e foi reestruturando a história dela mesma. Mas tudo bem, era dela mesma. Então ela pode fazer o que ela quiser com a história. E a história que ficou mais sendo adaptada, a versão mais adaptada, é justamente a última, que é a do Frankenstein, gênio louco, e a criatura mais violenta. Talvez seja por causa disso, né? Por causa do tema. As outras versões são diferentes. Nessas adaptações cinematográficas, são mais a versão mais usada é a terceira. Nas outras, o eixo, a motivação era diferente, assim como... Castor Troy mandou R$20. It's alive, it's alive. Fazer o quê? Nós não temos, por exemplo, a questão da noiva. A questão da noiva que teria... Nós não temos, né? Tem o pedido da criatura, mas não tem a questão dele fazer a criatura, e eles até usaram um trecho
Que é quando ele fala que, pô, você tá maluco? Que eu não vou fazer dois de vocês pra vocês se reproduzirem e dominarem a Terra e alguma coisa assim, espalhar o horror coisa que eu pela acho Terra. interessante, Uma parada como assim. é que pode o bicho conseguir se reproduzir? Não é possível, cara. Teria que ter os navegantes ali ativos, né? E não tá tudo morto, em teoria? Sei lá. A noiva se regenera? Sim, por conta do filme do James Whale, da noiva de Frankenstein, daquelas imagem absolutamente icônica, né, da noiva, com o cabelo ali, que tem aquela mecha branca, que é o raio do trovão, ela passou a ser parte integrante, né? Isso ficou tão marcado, tão dentro da mitologia do personagem, a partir do filme do James Whale, que tem que ter a noiva. E ao mesmo tempo, se a gente pensar, você tem aí a gente já falou do Ex Machina, tem o Pobres Criaturas, que é uma versão feminina. Outra versão de Frankenstein. Também maravilhosa e tudo. E a gente não pode esquecer de falar, que até já chamaram a atenção aí da gente no chat, em 57 o Terence Fisher faz a Maldição de Frankenstein, da Hammer, né? Na Hammer tem um monte de filho de Frankenstein. Eu gosto dessa daí da Hammer, porque tem o Peter Cushing e tem o Christopher Lee. Isso é mó legal, gente. É o primeiro, né? É o melhor Victor Frankenstein do cinema, para mim, é o Peter Cushing, nessa versão da Hammer. Ele é o que ele junta todas essas camadas desse personagem da maneira mais interessante. A hora que ele finalmente vai ser levado para ser executado pelos crimes dele, é um espetáculo de atuação. Fora que é o primeiro filme do cinema de terror inglês a ter sangue vermelho na tela, a ter uma certa dose de violência. Porque até então só tinha do Universal, né? Preto e branco, com o Boris Karloff, o mais famoso. Né? Uhum. Isso. Sim. A imagem mais icônica da criatura é a do Boris Karloff, que está no imaginário. Embora eu gosto mais da continuação, que é a noiva de Frankenstein, né? Gosto até mais. Vamos entrar para mudar de seara. Qual é a aparência da criatura que vocês mais acharam legal? Porque eu sempre, particularmente, eu tenho muitas ressalvas. Por exemplo, nessa nova versão. Vou começar por ela. Começar por ela. Uhum. O rosto dele é feito de partes. Então, aqui, né? Aqui é um tipo de cabelo, aqui é careca. Aí, por algum motivo, eles esqueceram que geralmente, quando eu digo nós, homens, nós temos isso aqui, né? Então, teria sido interessante ter mostrado, sei lá, um pedaço ruivo, uma barbinha ruiva, uma barbinha loura, uma barba morena, já que ele é de retalhos. E os olhos, eu acho que é na versão do De Niro, que ele tem um olho de cada cor. Uhum. É o De Niro, não é? Que tem um olho de um tipo e um olho de outro tipo. Ele tá bem detonado, a cara dele é bem destruída, né? Tem versões que ele tá com a cara... essa daí da minissérie do Luke Goss, ele tá até bonitinho ainda, perto das outras, né? A do De Niro, ele tá todo inchado, né? Sim. Todo costurado. Nós temos do Penny Dreadful, que basicamente passaria batido. Porque se tem uma coisa que me incomoda, na maioria das versões de Frankenstein, é justamente a aparência da criatura. O cara, ele era detalhista a ponto de juntar nervos. Uhum. O cara conseguia juntou nervos. Ele costurou um corpo a partir de vários pedaços. Ele fez um corpo só funcionando, né? Todos os dedos funcionando, tudo funcionando. Mas na hora do rosto, o cara pegava qualquer coisa e fazia. Ele não teve o trabalho de pegar um rosto. Eu tô falando só por uma questão de estética mesmo. Né? Porque científica não tem o menor sentido. Eu faria. Um rosto. Total ciência furada, né? Não tem como tu ligar nervo nesse nível do rosto, saca? Seria um trabalho assim impossível, na verdade. Mas a gente releva a suspensão, né? De descrença. Sim. Mas, por exemplo, no Penny Dreadful, ele tem só cicatrizes. Ele tem cicatrizes. Isso, o cara pegou um corpo e reanimou. Ele não pegou... A história é legal, da parte de juntar vários corpos, blá. Ok. Mas por
E, cara, dá aquele trabalho. Tudo bem, a maquiagem fica mais legal no filme, tanto que eu acho a do De Niro bem legal. Tem um olho de uma cor. É um tipo de olho e outro tipo de olho. São olhos Sim. diferentes mesmo. Não faz muito sentido esteticamente, mas ok, né? Qual o monstro que vocês acham mais legal? Assim, eu acho icônico mesmo é o primeirão, é o Karloff. Lá, o que ficou aquela aparência com o olho registrado, né? assim caído. É o primeiro registro né? mesmo, aí fica na apesar memória. O topo da cabeça dele não fazia muito sentido, né? O formato da cabeça dele não fazia muito sentido, mas a aparência dele, e tem os pinos aqui da eletricidade, eu acho que é esse que tem o pino da eletricidade. Uhum. Assim, a aparência por aparência, eu ainda acho esse o mais legal. Aí teve aquele Frankenstein que era o bombadão, que era aquele maluco, eu esqueci o nome dele agora. Teria que abrir o IMDb. Tem uma das versões mais recentes, tem um cara que é bombadão, fortão. Eu falei, gente, como assim o cara é fortão? O cara vivia de corpo reanimado, de corpo de parte diferente. O cara é bombadão, parecia até tu não viu a alterofilista. a cara que o Christian Bale tá de Frankenstein, malandro. Tá uma coisa, nariz quebrado, parece Frankenstein que luta, que é lutador de boxe, sei lá. Mas assim, eu tô bem curiosa pra assistir. Mas não, até respondendo a tua pergunta... Ele vai ser o Victor ou a criatura? Criatura. Ele é a criatura. E ele é a criatura que é meio Bonnie e Clyde, tá ligado? Ele é a criatura que vai tentar arrumar a noiva dele. Não, e assim, já respondendo a tua pergunta, eu vou esperar o Marcos responder também a parte dele. Um dos que eu mais gosto, eu gosto mesmo, é do Robert De Niro. Eu achei que ele tá do caraco, entendeu? Então, é uma criatura muito legal, assim, um visual meio aterrador, né? Não é aquela coisa gigantesca, meio endurecida, né? E tal. Eu gostei do jeito como eles fizeram nesse filme, né? Ele todo destruído, costurado, mas ao mesmo tempo não tá aquela pele embranquecida, porque tem vários tipos de criatura, né? Tem umas que estão mais brancas, outras que estão mais estouradas. Esse daqui é todo costurado no Del Toro, né? E tal. Isso me incomodou. Tem umas partes azuis, cara. Assim, eu conheço gente de um bocado de cor, mas gente azul só em filme de ficção científica, cara. Azul só em filme... E um detalhe, ele tudo bem, pela localização da guerra e tal, pelo país que era, mas, né, tons de pele diferentes são aceitáveis. Agora, azul... Nossa amiga Chloe falou que gostou bastante do Del Toro, viu? Aí, tô contigo, Chloe, eu também. Eu defendi aqui nessa live com unhas e dentes, cara. Né? Eu gostei também, Chloe. Eu embarquei na brincadeira, de coração super aberto, né? O Vinícius falou que gosta do classicão com cabeça, com cicatriz na testa e pinos no pescoço. O Castor Troy falou que a criatura do Del Toro parece a nébula dos Guardiões das Galáxias. Sim, né? A nebula. Parece mesmo, assim, os pedaços são bem certinhos. O Vinícius falou também que o tropeço da família Addams também é um monstro de Frankenstein. É verdade, né? Vamos lembrar, verdade, né? Sim. Sim. É verdade. E tu, tinha Marcos? até o Frankenstein no Van Helsing. No Van Helsing tinha um Frankenstein e o que pessoal também elogia tinha muito, o coração pra fora, que assim... O pessoal fala que é bem legal. bem... Eu não assisti o Van Helsing, né? Mas falaram que é muito legal esse Frankenstein do Van Helsing. E o Marcos, tu acha que qual criatura que tu acha maneira aí nesse rol gigantesco? Atualmente falando, eu gosto também, vou concordar com vocês, eu gosto do Boris Karloff, para mim é o que tá na minha cabeça, e gosto também muito da maneira como foi retratado do filme do Kenneth Branagh. Eu gosto. Mas assim, se for uma questão de amor, legal, a do Penny Dreadful ganha para mim, cara. É a criatura... Sim, é o mais real. Que eu chorei junto, que fui às lágrimas várias vezes, né, Marcos? É aí que eu ia citar isso. Eu acho legal nos momentos em adaptações em que o diretor... Porque tem muito isso, você pode confiar muito em criar uma coisa interessante ou horrenda com a maquiagem. Mas eu gosto também quando o diretor toma a seguinte decisão: olha, quer saber de uma coisa? Só põe uma cicatriz e pinta a cara desse cara de branco e deixa ele atuar, porque é isso que vai fazer a diferença. Penny Dreadful. Aê! Penny Dreadful. Ele tinha uma cicatriz na cabeça. Como se ele tivesse sido vitimado por um disparo, alguma coisa assim. Era o que tinha na cabeça. Angélica, procura aí. Eu Frankenstein de 2014. E puxa a imagem do Frankenstein. Eu não vou de conseguir, 2014. porque se eu Puxa a imagem da criatura. Buscar na tela, vai me deixar preto. Aqui é mais fácil tu conseguir. Então
Porque Então, quando eu peraí, tento então, sobrepor, deixa a live toda escura. Faz sobreposição. Não, pode deixar. Eu vou procurar aqui. Eu vou procurar uma imagem da criatura aqui, do Frankenstein. Ai, Frankenstein. Esse daí a gente assistiu, Marcos? Ai, Frankenstein? Eu acho que não. Tô tentando lembrar. Ah, mas tem tantas versões, gente. Tem essas versões fantásticas aí que a gente andou acompanhando. Tem as versões dos filmes que tem a noiva, né? Nossa, como é bonita a caracterização dela com aquela peruca, que aquela faixa branca é o raio, né, cara? É muito legal. Uhum. É muito legal. Nessa animação nova aí, essa animação nova do James Gunn, que o nome fugiu agora, a chefe do esquadrão é a noiva. Tanto que o nome dela é a noiva. Ela não tem nome, é a noiva. É a noiva, né? E fora que o quadrinho do Junjito, né? Falando de quadrinhos, o Marcos tem o que falar disso daí. O amigo falou aqui, tem um amigo aqui que falou. Caramba, eu não li, mas diz que é aterrorizante. É bonzão. Chegou a ler? É bonzão. Que é muito bom, né? Eu li, é bonzão. Marcos e Alan. É bonzão. É estranho, né? Porque é um japonês contando... Não, é um japonês contando Frankenstein, né? Porque aí tudo que o japonês conta tem um viés diferente. Mas claro. É bem legal. É bem legal. As ilustrações que o Bernie Wrightson criou também pro livro são são imagens também muito clássicas do personagem, né, Alan? Sim. Eu achei aqui o Frankenstein aqui, calma aí, que eu vou botar, deixa eu ver onde eu vou salvar. O Frankenstein é diferente. Teve um amigo aqui que falou da versão do Junji Ito aqui. Foi sim, acho que foi Castor Troy. Eu vou lá pra cima pra ver quem falou, mas acho que foi o Castor. Eu vi que mencionaram sim, gente, aqui o Junji Ito. Como é que é? Criatura Squad, caramba, como é que é o nome do negócio lá do James Gunn, cara? Criatura e Comando, acho que é isso. Criatura e Comando, que é a noiva. O próprio Frank, a própria criatura também está na série. É um robô construído na Segunda Guerra, caçador de discípulos do pintor austríaco. Cara, são as criaturas. Tem uma criatura que parece que saiu lá do filme do outro filme da Sombra, A Forma da Água. É uma criatura meio daquela. É uma animação até que legal. É meio anfíbia, meio anfíbia. Uma parada. Ela tem um capacetezinho, O James Gunn só sabe fazer filme de grupo. Ele não sabe fazer filme de um personagem só. O cara não consegue fazer um filme com um personagem. Ele tem que botar 50 pessoas em volta do personagem. Ele não consegue, velho. Tem que lembrar que o Vinícius recordou do Frankenhooker, né? É verdade. Tem até podcast, né? Dos nossos brothers lá. A noiva de Chuck. Tem um momento que ela tá na banheira assistindo o filme do Frankenstein, né? O clássico do Karloff. Toda emocionada, assim, chorando, com a mão no coração. Eu adoro essa atriz, gente. O Reanimator, né? Que ele citou também, que é muito bom. Isso. O próprio Reanimator, ele é meio Frankenstein total, né? O Reanimator, né? Frankenstein. É uma reimaginação, né? O Vinícius lembrou aqui do Rock Horror também. Né? O Lovecraft, quando escreveu Herbert West Reanimator, que é o título original, porque não sei por que tiraram o Herbert West no filme. É muito mais legal quando é Herbert West, Reanimator, né? É muito mais legal. Mas, cara, é muito clássico, muito clássico, muito clara a inspiração em Frankenstein. É muito, muito clara mesmo. Porque a única diferença é que não é um raio, é um soro. Só. É muito legal. Ele não monta, ele vai pegando qualquer um. É uma história de ficção científica com terror, né, cara? Criada por uma mulher, isso é muito foda. Numa noite, né, sei lá, chuvosa. Numa competição. Isso é muito fantástico, né? E as histórias que envolvem isso, né, Marcos? O fato do, tipo, o marido dela querer pegar a autoria da história, entendeu? Vocês viram? Vocês notaram que nesse filme aparece o nome do Lord Byron lá numa frasezinha aleatória? Você vê de Lord Byron, meu irmão? Não fez nada nessa história, sai daí. Sai fora, maluco. Ele tava na aposta que foi feita, né? O Percy Shelley, a Mary Shelley, o Lord Byron e o Dr. Polidori. O Lord Byron tentou roubar o livro do Dr. Polidori, o vampiro, né? E o Percy Shelley tentou roubar o livro da esposa. Caraca, né? Porcaria, velho. E ninguém lembra das outras histórias. Cara.
Ninguém lembra, só lembra Lembra dela. das outras histórias, não me importa. Ficou forever, Não me importa as cara. outras histórias. Ficou pra galera, assim, pra eternidade, cara. Uma história que ela já foi... Se vocês forem parar pra pensar da quantidade de filmes que a gente assistiu, de terror, filmes, séries, onde alguém reanima uma pessoa que já faleceu, Frankenstein. é tudo Frankenstein, Frankenstein. cara. A inspiração, o cerne tá ali, né? Esses encontros entre eles e essa aposta que acabou gerando a escrita do livro Frankenstein, do livro do Dr. Polidori lá do vampiro, é retratada no filme do Ken Russell, Gothic, também. Sim. Filme muito interessante, sim, né? sim. Nossa, adoro Sim, Ken Russell, a gente tem podcast, muito interessante. O cara tem uns filmes muito bons. Muito eu achei bom. aqui, ó. Deixa eu botar aqui a imagem do Frankenstein que eles tentaram que eu acreditasse. Do Frankenstein não, da criatura. A gente quase sempre se confunde, né? Quando você fala Frankenstein. Porque tem o Victor e tem... A gente associa o Frankenstein à criatura, às vezes, né? Mas ele é só a criatura, só que né? Sim. Tirando no Penny Dreadful, que ele falou, do Penny Dreadful, que ele falou, meu nome é fulano de tal porque sim, e me chama por isso. Ele tem 3 nomes ele no se Penny deu um Dreadful. nome. Quando a gente for fazer o nosso especial, vocês vão reparar. Já conseguiu colocar? Aí, ó. Cadê? Já. Olha a criatura que era nesse filme. Rapaz, esse filme é muito ruim. Cadê? Que eu não consigo, Esse filme é muito ruim. botar. Ai. Eu não tô conseguindo botar a imagem aqui. Agora foi. Foi. Nossa senhora. Uma cicatriz no peito. Esse é aquele filme terrível, horroroso. Com Aaron Eckhart, né? Que ele fica chamuscadinho, a pelezinha dele tem umas chaminhas. Aí ele é porradeiro. Corte de cabelo dos anos 80, 90. Tava tá de luva, de bombadaço ele aí, boxe. hein? Olha lá, Vinícius, né? Tava sarado. Tava saradaço, sarado. né? Aí que nem o Vinícius fica brincando assim, eu gosto desse filme por causa do roteiro. É o roteiro, é o cara todo forte, bonitão, assim, né? Muito bom, cara, muito bom. Muito legal. Esse filme é terrível. Não, o filme é terrível. Aí, legal a escolha foi uma cicatriz aqui, pronto, é a criatura. Tá bom, então. Tá bom, né? E aí, falamos? O Bernard Rose, só para citar também, o diretor do Candyman, também fez uma versão dele do Frankenstein. E é um filme tem a que chama do Andy Warhol, só que não é do Andy Warhol, né? Que tem até o Udo Kier, que eu lembro, não é? No filme. Isso. São 2 filmes, né? É o Carne para Frankenstein, Sangue para Drácula, 2 filmes estranhíssimos e violentíssimos, hipersexualizados e muito interessantes também. Tem um com a mina do Matrix, gente. Vocês assistiram esse aí? Esse com Bernard Rose. Então qual o nome? Bernard Rose. Mas qual que é o nome desse filme do... Frankenstein. É só Frankenstein, né? Tem muito... É muito no filme... é Frankenstein, Mary Shelley Frankenstein... mas a maioria é tudo Frankenstein. Isso. Os caras Esse filme do Bernard Rose se passa nos dias atuais. Ele é um experimento, né? Ele é criado ali em laboratório e tudo mais, só que ele acaba... Por uma série de razões, sendo abandonado, ele vai viver ali no submundo da cidade, ali na parte pobre da cidade, e a partir daí vem uma espiral de loucura e violência. E é um filme bem, bem bacana, assim. Caraca, tem aquele Frankenstein que é com o Harry Potter e o Professor Xavier, velho. Eu tinha esquecido disso. Victor Frankenstein é o nome do filme. Nossa, eu passei por esse aqui agora. É horrível, gente. Eu não gosto. E detalhe, eu adoro esse ator. É o Radcliffe, né? O menino. O Harry Potter é o Radcliffe. E aí, porra, caraca, não é bom, gente. O Victor Frankenstein. Tem o lance do moleque ser corcunda. O moleque é meio Igor dele. Ah, não, gente, não é bom, não. Esse Victor Frankenstein. Ele é o Igor. Ele é o Igor. O ponto de vista do filme é dele. Tá do ruim Igor. esse menino nesse filme, hein, cara? Que é um personagem também que o Del Toro falou: não tenho, não me importo, não quero, saia. Pô, já no Jovem Frankenstein, o Igor lá, ele rouba a cena, né? Eu falei pro Marcos McAvoy, o McAvoy, eu adoro o McAvoy. Mas no do Jovem Frankenstein, aquela comédia, você só presta atenção no Igor, não tem jeito.
né? Tem um momento quando aquela cena icônica, quando eles entram lá naquela sala pra ver as cabeças, né? E tal, morreu sei lá, 1 ano, 4 meses, 2 meses, 1 mês, 1 semana. Aí quando chega no mais fresco, ele aparece cantando, é muito bom, cara. E tu toma um puta susto, né? Porque fala, caralho, tu tá tão concentrado, né? Lendo ali que dá risada, né? Fora aquela cena maravilhosa Susto deles cantando também. no final, Putting on the Ritz. Lembra? A Ingrid Santos falou aqui do The Bride, né? A Prometida com Sting, Oi, mas Ingrid, a gente até lembrou. Diferente de Duna, não tem o Sting de cueca. Infelizmente. É verdade. Não dá pra Sting ter de tudo cueca de só bom em de uma Duna, vez suado. só, né? Ter Sting bonitão. Vaporizado. Nesse filme, a Prometida, a criatura, né? É o Clancy Brown, né? É o Clancy Que eu me Brown, lembrei. cara, Ih, na Prometida. Brown, O vilão lá O do Clancy Brown Highlander. tem- Sim. Ele tem o tipo, né, de assim, grandão, vozeirão. Eu adoro a O voz Clancy desse Brown cara, é um gente. Frankenstein legal. Vozeirão. A Chloe citou um negócio que ela cita que ela achou que assim, ela leu o romance e ela achou que ele foi, essa adaptação do Del Toro é uma das mais fiéis, embora ela tire algumas coisas. Mas eu achei interessante um negócio. Que assim, a gente está numa época em que é difícil um estúdio dar grana na mão de um cara. Você vê essas coisas dos monstros da Universal. Eles tentaram transformar todos os filmes em tipo blockbusters de ação, etc. Sim. É interessante o fato de um diretor ter a moral do estúdio dar para ele a verba e ele falar, não, eu vou fazer uma adaptação direta do livro. Não vou fazer essas reimaginações para virar blockbuster. E isso é legal mesmo, né? Demonstra a moral que o Del Toro tem, né? Ele por isso usou, que eu falei, é o sonho do cara, escolheu, né, meu? Ele queria fazer Nas Montanhas da Loucura, lembra? Não conseguiu fazer. Esse eu espero. Né? Tá em planos ainda. Esse eu espero que seja a obra-prima dele. Isso não tem versão anterior para ser comparada. Só existe. Bom, que eu me lembre, que eu saiba pelo menos. Não tem uma versão anterior. Tipo, cinema, né? Longa-metragem. Para se comparar. Então, tudo que ele colocar ali em tela vai ser do livro, do conto do Lovecraft para as telas. Ele tem a grande chance de fazer talvez a primeira grande adaptação do Lovecraft, tirando coisas que envolvem o Cthulhu, né? Que todo mundo sabe quem é. O negócio são as outras histórias do Lovecraft. Teve várias adaptações para os quadrinhos das Montanhas da Loucura, e é uma coisa interessante. É uma história do Lovecraft que não tem elementos racistas, né? Nas Montanhas da Loucura. É um conto de ficção científica e é verdade. Muito legal. Para mim, é uma das melhores histórias de ficção científica que eu já li, inclusive. Muito Sim. bom. E tem essa vantagem de que ela não está envolvida nas polêmicas aí, né? Preconceituosas da época dele. do Lovecraft. Da Legal. época dele. Não, e o Marcelo lembrou uma coisa legal no chat aqui. Ele lembrou que realmente eu vi essas fotos, Marcelo, que tem uma peça de teatro com o Benedict Cumberbatch e o Johnny Lee Miller, que é do Frankenstein também. Diz que é muito boa, né? Essa peça, né? Eu cheguei a ver várias fotos, até me perguntei, Benedict Cumberbatch, meu? Como assim, né? E tal. Eu fiquei bem curiosa porque tem ainda as adaptações para teatro, né? A gente não vai nem tentar Exatamente o que eu ia falar. ir para essa seara, porque senão a gente não acaba nunca de isso aqui já virou um podcast, já não é mais um corte, né? Já tá enorme o negócio aqui. Mas eu acho que deu pra gente encerrar esse assunto coisa. De maneira qualificada aqui, deixar algumas referências, né, para as pessoas que quiserem assistir. Então, depois no chat fica o convite aqui para você que for assistir, porque a live, depois que terminar a live também vai ser editada, vai sair só os cortes, né? Vai ficar para os membros, né? Então seja membro do nosso canal aqui. E uma pergunta do que o Castor fez aqui, que eu quero aproveitar e fazer esse aviso que é legal, que eu coloquei agora eu coloquei o outro QR Code aqui. Ele perguntou do QR Code do LivePix, né? Que eu tinha deixado só o da Amazon. Por quê? Porque vai ter o sei lá, Amazon Friday, sei lá, Black Friday, Friday, não importa, né? Mas como a gente é afiliado à Amazon, né?
Qualquer coisa que você comprar através deste QR Code da Amazon, que é esse branquinho que tá do lado desse GIF aí, você ajuda a gente a conseguir pagar aqui os custeios, né? Do nosso podcast, etc, tá? Apoie o MasmorraCast, clique aí no QR Code, se inscreva no canal. Dentro disso que você falou, tem aí editado no Brasil o Junji Ito, tem o Frankenstein do George Bess, que é maravilhoso em quadrinhos, tem o Frankenstein Alive agora, que saiu pela Dark Side. São adaptações muito legais do romance para os quadrinhos. Vale muito a pena conferir. E quem quiser comprar pelo link da gente, né? Não, dá beleza. aquele café. Obrigada por lembrar, Marcos, que o Marcos lembrou que esses quadrinhos que a gente mencionou também estão na Amazon e vocês, caso vocês se interessem, né? É legal comprar pelo nosso link, você não paga nada a mais e nos ajuda aqui com o nosso cafezinho, né, Marcos? O café tá caro, gente.